Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra, ou melhor, bentornato, tifoso bianconero ao Finestra Bianconera. Hoje, dia 13 de maio de 2025, estou a caráter porque nesta data, 13 de maio de 2012, se despedia da Juventus, marcava a última rete, o último gol pela Juventus, o nosso eterno capitano, o nosso Del Piero, data histórica. Del Piero foi para a torcida, levantou os braços, imagens que fazem eu chorar até hoje. Pois é, bom a gente relembrar essas imagens, ver o nosso grande ídolo. Acho que a maioria de vocês aqui, eu me lembro que num dos sorteios que eu fiz, a pergunta que valia lá para os 20 primeiros era em que época o pessoal começou a acompanhar a Juventus, e muitos por conta do videogame, não o videogame do Atari do meu tempo, mas o videogame mais moderno, né? Pegou lá a geração do Del Piero, do Davids, enfim. E acho que muitos de vocês têm o Del Piero como ídolo maior na Juventus, e comigo não é diferente. E olha que eu vi Platini, vi Vialli, vi Paulo Rossi. O Paulo Rossi foi o responsável praticamente por eu ser torcedor da Juventus. O Vialli é responsável pelo meu visual, cabeça raspada, mas o meu ídolo máximo na Juve e no futebol é o Alessandro Del Piero, sem sombra de dúvidas, né? O jogador que eu melhor vi na minha história, né? O cara que mais jogou futebol foi o Maradona. Não posso fazer nada. O Maradona foi o melhor, mas ídolo é o Del Piero, sem sim, sem desassim e sem desamar, sem mais, sem menos. E esse aqui é o Finestra Bianconera, portanto, você ouviu eu falar de sorteio, fica ligado que tem mais um sorteio aí de uma camisa personalizada que a gente faz aqui no canal, com o logotipo da Juventus, com o seu sobrenome, enfim, fica ligado que no final de maio a gente vai sortear, e depois, na próxima temporada, no segundo semestre, vem muita novidade, mas tem que ser inscrito, então ativa o nosso sino, não perca os próximos vídeos do Finestra Bianconera, esse canal que sempre fala da Juventus, inimigo número 1 das fake news, e claro, com muita imparcialidade. Muito bem, eu começo o vídeo, já falamos aí do Del Piero, né, de 2012, mas eu começo o vídeo com uma errata, né? Eu estava tão empolgado ontem com o resultado da Atalanta. O Veneza está quase livre do rebaixamento, tá? Ainda não se livrou matematicamente. O rapaz aqui, acho que foi o Siqueira, até me corrigiu aqui nos comentários. Muito obrigado. O Veneza ainda matematicamente não está livre do rebaixamento, mas deu um passo importante para se livrar, né? Provavelmente, se ele vencer a próxima partida, se ele fazer 3 pontos, dependendo da combinação, ele já escapa, e aí sim, na última rodada, jogaria tranquilo com a Juventus. Mas enfim, nesse momento ele escapa do rebaixamento. Portanto, esperamos que o Veneza se livre matematicamente nessa penúltima rodada, porque vai ser difícil jogar com os gondoleiros lá. E hoje o vídeo, vocês viram aí na capa, a gente vem falando há algum tempo sobre que o Elkan pegou o clube nas mãos agora, que ele está fazendo acontecer e tudo mais. E vocês já viram essa notícia, como eu falei várias vezes aqui, não é o meu intuito trazer notícia antes ou depois. Claro que quando a gente tem alguma coisa antes, a gente vai falar, mas não porque a gente quer falar antes, é para você ficar informado mesmo, de bate-pronto. Mas vamos comentar aí sobre essa demissão do Calvo, né, do Francesco Calvo, que, para quem não sabe, era o encarregado, por exemplo, de arrumar um patrocinador, entre outras coisas, um cara ligado ao marketing, mas ele não conseguiu o patrocinador. Negociou 2 vezes com os árabes, teve a negociata com a ITA, mas a ITA aí foi uma questão do governo, que barrou naquele momento, e está retornando a Jeep, né? A Juventus, que deve apresentar a nova camisa ainda essa semana, acho que amanhã, e deve estrear na última rodada contra o Veneza, já com a volta da Jeep e o logotipo em rosa.
Eu até gostei da camisa, e essa camisa vai ser sorteada, não sei se vai ser essa ou a número 3, que deve ser uma preta toda bonita com a zebra, em dezembro, né? Mas tem que ser inscrito. Aí é a camisa oficial que a gente vai sortear em dezembro, aquele sorteio clássico. Mas voltando a falar do Francisco Calvo, tem duas coisas nessa temporada, duas lembranças péssimas, dentre tantas lembranças péssimas, que me irritaram ao extremo. Duas frases, dois comentários. Uma foi o Thiago Mota dizendo que não tem obsessão pela vitória. Vocês lembram disso, né? Fiz um vídeo falando disso, explicando a frase do Boniperti, né? Que vencer não é importante, é a única coisa que conta. E até num sorteio eu coloquei aí para você, inscrito, qual era a sua obsessão, né? Que a sua obsessão era ganhar a camiseta que eu ia sortear. Pois bem. E a outra frase que me irritou foi justamente do Calvo. Sim, eu gostei que o Calvo foi mandado embora. O Calvo teve a petulância de dizer durante a temporada que ele sonhava, abre aspas, eu sonho um dia e ver a Juventus se mudando para Milão, fecha aspas. Isso desagradou 100% da tifoseria, 100% do torcedor da Juventus na Itália. Porque a Juventus, sim, ela é de Turim, mas ela é também dos italianos e é do mundo, né? Aliás, para quem não sabe, a mudança de logotipo, né? Não sei se vocês sabem disso, não é só questão minimalista. Eles tiraram o touro, que é o símbolo da cidade, justamente para não ficar mais falando Juventus de Turim, né? Para dizer que a Juventus é do mundo, né? É da Itália e do mundo, né? Tem o lado bom e o lado ruim, esse tipo de coisa. Enfim, isso para outro vídeo. Mas o Calvo dizendo que tinha que ir para Milão, como os times de Milão, a Inter e o Milan, falando uma bobagem dessas, né? Enfim, eu não sei nem o que comentar a respeito dessa colocação infeliz do Calvo. Mas aí é o resultado de um monte de incompetentes que a gente tem hoje na diretoria da Juventus, inclusive o Calvo. Os resultados a gente vê dentro e fora de campo. Né? Fora de campo não conseguiu o patrocínio e dentro de campo a gente viu o que está acontecendo. Pessoas incompetentes em todos os setores da Juventus nesse momento. Então, você se livrar de um incompetente já é um gol a favor, já é um reforço na nossa diretoria. Esse Calvo que nunca mais pise em Turim e que vá morar em Milão e não venha encher o saco, porque só faltava essa. Lembrando que a Juventus tem torcida de norte a sul da Itália. No sul da Itália está cheio de juventino, inclusive em Nápoles. Tem napolitano juventino, acredite se quiser. Napolitano juventino, para não falar na Sicília, enfim. Um abraço para os meus amigos do fã-clube da Sicília, a Sicília Bianconera. Então, quer dizer, um absurdo que esse cara falou de querer transferir a Juventus para Milão, como se esse fosse o grande problema. O grande problema é a falta de competência de muita gente ali dentro. Então, nessa o Welcome acertou, o Welcome dá essa demissão, tá? O Welcome não ficou satisfeito porque ele não conseguiu um sponsor melhor, e aí tem o retorno da Jeep. Seria esse o motivo principal, mas eu acho que tem outras coisas más. De qualquer forma, o importante é que a gente se livrou do Calvo, incompetência ao máximo nível, e repito, esse absurdo de querer mudar o time da cidade não cabe, tá? Não é por isso que a gente ganha ou deixa de ganhar. A nossa história fala por si próprio. Dito isso, sai aí uma nota do Napoli na questão do Antônio Conte, né? Isso chama-se declaração de fachada, o que é normal. O Napoli está disputando o título, deu uma tropeçada, ressuscitou meio que a Inter, mas o Napoli ainda continua na frente, né? Para buscar esse título. Então, o que eu posso atualizar, acho que a palavra certa, que melhor cabe nesse momento é atualizar. Que olha o gerúndio, estão tendo contatos de parte da Juventus com o Antônio Conte. Eu não sei quem está tendo contato, eu só sei que não é o Giuntoli, tá? Vai no chutômetro, tal, que eu vou falar aqui. Chutômetro, para mim é o Chiellini que está conversando com o Conte, mas é chutômetro total, né? Ou é outra pessoa que eu não tenha conhecimento, mas
estão conversando Juventus e Antônio Conte. Calma, muita calma, existe uma cláusula rescisória, existe uma multa, existe a negociação que eu falei aqui para convencer o De Laurentiis a facilitar essa liberação. Não estamos aqui cravando Antônio Conte, estamos dizendo que estão conversando de fato. Vou falar do jeito que a pessoa me falou. Mário, me arrivano e conferma que ci sta no estado contate e que se stanno parlando. Mário, está me chegando a confirmação que tiveram contatos e que estão conversando. Traduzindo é isso. Muito bem. E eu acredito, tá? A parte notas do Napoli. E eu vou terminar o vídeo ainda nessa questão de diretoria, já que o Calvo foi o primeiro a rodar. O Calvo rodou. Roda, Calvo, roda, roda. Roda, Calvo, roda, roda, roda. Roda, 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 roda. Que alegria ver esse cara rodar. E o Giuntoli vai rodar? Interrogação. Pois é. Das duas, uma. Eu venho falando para vocês que acompanham, a sensação é que o Giuntoli não vai ficar por causa disso, por causa daquilo. Acontece uma coisa aqui, você fica sabendo, outra coisa ali, você não fica sabendo, mas você encaixa os pontos. Por exemplo, quem está conversando com o Conte não é o Giuntoli, mas o Giuntoli é o diretor, é ele que tem que conversar, como ele fez com o Thiago Motta, com o próprio Tudor. Pois é, o Giuntoli está perdendo força, e aí das duas uma. Ou ele vai ser o próximo a ser mandado embora assim que acabar o campeonato daqui 2 rodadas, ou ele continua na Juventus, mas sem ter mais a carta branca. Vocês lembram que o Elkan fez até um vídeo, que o Elkan deu carta branca para o Giuntoli tomar conta do futebol? Pois é, ele tomou conta do futebol e não foi tão bem. Não foi tão bem, principalmente que não pegou bem foi a negociação do Douglas Luiz, né? Aliás, abre parênteses e fecho, Douglas Luiz diz que sente falta do Aston Villa, que vai embora, tá, da Juventus, que vá para o Aston Villa, tá? Enfim, fecha aspas. Quando eu falo que tem que ser jogador que tem que gostar de vestir essa camisa, enfim. Então, das duas uma, para finalizar o vídeo, ou o Giuntoli vai ser mandado embora sim, porque já perdeu força, ou vão delegar poder a mais pessoas e o Giuntoli não vai ter mais carta branca sozinho. Ele vai ter que dividir o cargo com 2 pessoas. Uma delas a gente já sabe é o Chiellini e a outra provavelmente o Massara. É isso, tá? Então o Giuntoli não vai ter mais autonomia se ficar na Juventus. Pois é, a chance foi dada, não aproveitou. Vamos ver. Fato é que a gente sente que coisas estão para acontecer na Juventus. Para mim não surpreende. E atenção, porque a Juventus não faz comunicado antes. Ela faz depois. Não entenderam? Vocês vão entender daqui algumas semanas. Like no Finestra Bianconera, sempre Forza Juve fino alla fine. A gente volta amanhã ou depois. E é sempre um grande prazer estar com todos vocês. Um abraço para o Carlos, que está aí na Toscana. E um abraço a todos vocês inscritos no Finestra Bianconera. Ótima terça-feira a todos. E Calvo, tchau!